A paz do Senhor. Amém. Dizer que é satisfação, mais uma vez, estar aqui entre os irmãos, Aleluia. para junto nós adorarmos a Deus, Aleluia. que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor para nós nessa noite está escrito no livro que escreveu o profeta Jeremias, Aleluia. capítulo 18, Aleluia. e o versículo 4 até o 6. Aleluia. Assim diz, vou ler para ganharmos tempo. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? Enquanto eu meditava aqui, meus irmãos, nesta palavra que o Espírito de Deus o fez eu meditar nela, ele trabalhava na minha mente sobre a forma que ele usa para poder se comunicar-nos conosco. Interessante saber e perceber qual o cuidado que Deus tem conosco, né? O cuidado que Deus tem conosco, porque Ele fica procurando diversas maneiras, formas de comunicar conosco, e nem só isso, de se comunicar, forma de se comunicar, e também forma de ter comunhão conosco. E que é um dos objetivos de nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Sim ou não? Amém? Então, Deus, irmãos, consegue me surpreender, me impressionar sempre com a forma dele de cuidar, de tratar conosco. E eu creio que todos que meditam na palavra de Deus, ele vai sempre se impressionar com os moldes, o modelo, a forma que Deus cria para poder estar comunicando com a gente. Mas comunicando meramente palavras em vão? Não. Comunicando conosco para poder nos auxiliar em nossas dificuldades e para poder nós firmarmos cada dia e sempre, dia após dia, hora após hora, tempo após tempo, a nossa comunhão com Ele e não perder o acesso ao céu. Aleluia. Deus sempre usou de várias formas. E Ele sempre procurou alguém. E Ele sempre procurou um meio de estar sempre nos comunicando conosco. De maneira, meus irmãos, que a gente vai lá na carta, ou seja, no livro de João, o Evangelho, e eu e você vai poder contemplar Jesus dizendo lá pelo capítulo 15, essas palavras assim para os seus discípulos e apóstolos assim: olha, não foi vós que me escolheste, eu que vos escolhi e vos designei para que vades e dei fruto. Aleluia, Jesus. Mas o objetivo, irmãos, o ponto central, chave, a essência desses versículos que nós acabamos de ler aqui agora, é que nós somos representados, a Israel era a nossa imagem de hoje, e Deus queria comunicar com Israel algo.
Algo como? Algo importante. Para quê? Para que eles não caíssem em precipício. Para quê? Para que o castigo, né? A sentença, né? Que estava por vir, né? E os leitores, se você observar o contexto, ou seja, o que está comentando antes desse versículo e posterior depois, você pode acompanhar em casa, você vai contemplar que o povo de Israel, que chamava pelo nome do Senhor, que Deus o elegeu como seu filho por eleição, um povo que não era nem povo, mas se tornou povo de Deus, um povo que não era nem nome tinha, se tornou um povo afamado na terra. Aleluia. Um povo que foi escolhido, um povo enriquecido por quem? Por Deus, o Criador Todo-Poderoso. E o que está acontecendo com esse povo nessa ocasião aqui, meus irmãos? Sabe? O que sempre acontece, recorre com a humanidade, comigo, com você, não é diferente. É que o povo começou a enfadar, a ficar enjoado de Deus. Começou a se enfadar dos caminhos, começou a se enfadar da mensagem que é pregada para ela, começou a enjoar do caminho do céu, começou a enfadar do que era justiça, começou a enfadar do que era reto, começou a se enfadar do que era agradável a Deus. E por consequência disso, Deus começou a pesar o castigo que Israel merecia. Deus, meus irmãos, quando Deus está querendo, quando nós fazemos coisas horríveis, Ele vai falar conosco de forma mais dura, incisa, mais pesada. Mas chega uma hora que, se você falar muito pesado, chega uma hora que, se não falar só chamando atenção, só reclamando, só falando mal, só criticando, chega uma hora que ninguém vai querer te escutar. Chega uma hora que, mesmo você querendo fazer o bem daquela pessoa, ela não vai querer te escutar. Você vai dizer para ele assim: não, fulano, eu estou tratando contigo dessa forma, é para o teu bem. Mas a pessoa: não, mas eu quero ouvir essa coisa, dessa forma que você está falando, eu não quero ouvir não. E Deus é tão amoroso, como já foram dito nessa noite, que Ele consegue uma maneira diferente de falar. E aqui Ele vem e traz uma forma poética de falar, né? Ele vem de tratar com rigidez, né? Como algumas vezes eu já fiz com meus filhos. Eu tenho filho, eu posso falar. Tem hora que eu pego com ele, sacudo pela camisa, piso forte no chão, grito alto, arregalo os olhos. Mas aí, Deus aqui criou uma forma poética de falar. Mas por que Deus conseguiu essa forma poética de falar? Para poder o povo ouvir e tomar decisão sem pressão, sem se sentir pressionado, sem sentir como se fosse um diálogo, como se fosse uma amizade. E dessa forma muitas das vezes funciona muito mais. Mas só que chega uma hora que Deus fica com Jesus assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês querem ser filho de Abraão, ou você está arrumando desculpa para fugir do castigo? Está com medo do castigo? Tem que decidir. Aleluia. Mas dessa forma não, nessa ideia, Deus está querendo tratar com Israel ainda de forma poética. O que é que ele diz assim, Israel? Vai, profeta, até a casa do oleiro, e quando chegar lá, tu vai ouvir a minha voz. E como assim? Ele pega um barro. Pega um barro que o oleiro trabalhava para fazer as suas peças de cerâmicas. Olha, imagine só, meus irmãos, pense bem comigo. Imagine você, pense bem comigo, raciocine comigo, reflita comigo. Olha que imagem Deus usou: um barro e cerâmica feita por mão de oleiro. Uma coisa muito comum, corriqueira, tão comum naquela época quanto o dia de hoje, que a pessoa, por mais que seja cidade, que mora em cidade grande, sempre vai ver uma peça feita por barro, mão de oleiro.
Aqui mesmo eu pude conhecer alguma senhora que fazia, a vizinha minha, fazia peças, algumas pessoas aqui faziam peças de barro, né? Vasilhas, vasos de barro, para ser um tecido doméstico, não é verdade? A dona, eu esqueci o nome dela agora, é Delza, isso, ela conversou muito comigo sobre isso. E nós podemos ver nas feiras livres, em diversos lugares, vasos de barro, e cada um de várias espécies, e cada um com as suas utilidades, inclusive a telha, inclusive o plano que foi feito nessa casa, é obra de oleiro, hoje chama de cerâmica, mas naquela época era oleiro. Era, hoje é cerâmica, antigamente era olaria. Então, Deus pegou essa figura do barro para poder nós entender a palavra dele de forma menos enfadonha, com menos pressão, com mais tranquilidade. E o que ele queria dizer para Israel era isso, meus irmãos: como o barro na mão do oleiro sois vós, ó casa de Israel. E nessa noite, como barro na mão do oleiro sois vós, ó igreja de Nova Esperança. Amém, Deus. E vamos pensar como barro, vamos parafrasear, pensar, contextuar como barro e como o dono do barro, ou como o oleiro. Vamos pensar como barro, né? Pensando como barro, irmãos. Barro, olha, eu marquei 3 coisas aqui que barro ele é. Primeiro, o barro não sabe de nada. Aleluia. É nós. Nós não sabemos um segundo à frente o que vai acontecer. Segundo, o barro não pode nada. Nós não podemos nada, nossas forças são muito limitadas, irmãos. A nossa vida é como um fio de cabelo. A nossa vida, pelo fio você vive e pelo fio você morre. Só basta entrar alguma coisa bloquear a nossa respiração, nós morremos em fração de alguns segundos. Aleluia. Não dá 3 minutos. Então, barro primeiro, barro não sabe de nada no futuro. O barro não pode e o barro não tem valor, quase nenhum. Quem de vocês aqui que tem R$100 para dar num bolo de barro, por maior que seja? Ninguém, né? A irmã até riu, por causa que é engraçado mesmo, é o valor que o barro tem. Então vamos imaginar aqui. Primeiro, nós não sabemos. Segundo, nós não podemos. E terceiro, nós não temos tanto valor assim. Esse era o barro. Esse é nós na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Isso é nós na face da terra. Isso é nós na mão de Deus. Nós na mão de Deus, meus irmãos, mesmo estando na mão de Deus, nós não sabemos nada o que vai acontecer comigo, com você daqui a pouco. Nós não sabemos nada. Nós não temos nem sabedoria para poder trilhar um caminho que para nós é melhor. Tomamos decisões erradas. Falamos coisas que não deveria falar. Vamos a um lugar que não deveríamos ir. E tudo isso é por causa que nós não sabemos como lidar, não sabemos como agir, não sabemos como falar, não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro. Mas aí eis a boa notícia. Mas nós, na mão do nosso Deus, que é o oleiro, nós como barro, na mão do nosso Deus, que é o oleiro, Ele garante todo o nosso bem-estar, nosso bem-estar, o nosso futuro. Nós não sabemos de nada, irmãos, não temos sabedoria, mas Ele garante o nosso bem-estar, o nosso futuro. Ele garante a nossa saúde, garante a nossa segurança, garante a morada no céu. Ele garante que nem o mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Mas só se tiver na mão do... Só se tiver na mão do... Você vai ver que no versículo 4 que nós lemos,
você vai ver que o barro estava na mão do... E impediu o barro quebrar? Não. Ei, entendamos uma coisa. Eu e você, mesmo na mão de Deus, somos tão fracos, tão insignificantes, que ainda na mão de Deus, nós estamos sujeitos a tropeçar, cair e quebrar. Mas olha a notícia alegre. Mesmo nós estamos sujeitos a cair e quebrar e a fazer o que é errado, na mão do oleiro, ele vem lá e conserta de novo. Aleluia. Aleluia. A notícia boa é essa, meus irmãos. Que mesmo o barro sendo frágil, como é, um vaso de barro do oleiro é tão frágil, que ele pode rachar mesmo o oleiro trabalhando. Assim, Deus começa a trabalhar comigo, com você. Nós somos tão fracos, tão sujeitos a quebrar, a adoecer, a errar, que nós, mesmo na mão do Criador, Deus, Ele zelando com a gente, trabalhando com a gente com cuidado, com todo o cuidado, mas ainda vai lá e bate o vento e racha a gente. Porque o barro, tem hora que o vento bate nele demais, e ele seca depressa, e ele racha sozinho, meus irmãos. O barro na mão do oleiro, ele está sujeito a ter defeito. Mas olha a notícia boa. Não saia da mão do oleiro. Não saiamos da mão do oleiro. Porque na mão do oleiro você pode ser fraco. A paz do Senhor. Amém. Dizer que é satisfação.